Olá! Vamos para mais uma aulinha de matemática? Vamos sim, não é? Então pegue o seu livro, abra na página 22, porque a aula já vai começar. Lápis e borracha, lápis de cor, tá? Porque nós vamos precisar para a nossa aulinha de hoje, ok? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Qual é a jogada? Vamos ver? O número sorteado é... Então vamos lá. Escolha nessa tabela 25 números e pinte a estrela aqui em volta de cada número escolhido. Então vocês têm aí de 251 até 300. Desses números vocês vão escolher 25 números para colorir a estrela. Então, vamos lá, pause o seu vídeo e faça o seu colorido. Sim, coloriu com a sua cor preferida? Que bom! Agora, gente, aqui seria o professor ou a professora. Como nós estamos em casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar essa atividade. Você vai pedir ou a mamãe ou o papai para fazer o quê? Pegar papeizinhos pequenos e numerar, tá? De 251 até 300 e colocar em um saquinho. E aí a gente vai brincar de marcar na cartela, como se fosse, sabe o quê? Um bingo. Você já brincou de bingo? Então, é parecido. Aí você vai pedir alguém para falar para você os números sorteados e você vai marcar na sua tabela, tá? E aí vamos ver quantos números você vai conseguir marcar, tá bem? Depois, na letra B, atividade número 2, aliás, diz assim: escolha um dos números que você marcou, escreva o número que vem imediatamente antes dele e o número que vem imediatamente depois desse número que você escolher, tá certo? Então vamos lá, brinque aí um pouquinho com o papai, com a mamãe, com o irmão, com uma irmã e faça essa atividade que é muito bacana. Par ou ímpar? Você conhece algum esporte em que as equipes são formadas por 2 jogadores? E algum em que a equipe tenha 6 jogadores? Vôlei de praia, tênis, voleibol são esportes que podem ter esses números de jogadores por equipe, tá? Agora, o que esses números têm em comum? Reúna-se aí com alguém da sua casa, tá? Porque nós não estamos no colégio. E responda às atividades a seguir. Então, nós temos o 1, o 2 e o 3. Pause o seu vídeo, pense, leia, responda e já vamos conferir as respostas. Conferindo a resposta do número 1. Escolha um esporte que seja disputado por 2 equipes e escreva quantos atletas cada equipe tem em jogo. Então, eu escolhi futebol, a minha sugestão. Se você escolheu outro, não tem problema, tá? Aí no futebol são 11 jogadores em cada time, tá? Então, se você escolher um outro, é só você pesquisar quantos jogadores tem cada time, tá? Número 2. Sobre sua escolha no item anterior, se juntarmos os jogadores das 2 equipes, quantos jogadores teremos? Como a tia sugeriu o futebol, né? Aí o que a tia fez? Pegou 11 de um time, mais 11 de um time, somou, deu igual a 22. Se você escolheu um outro, você vai fazer a mesma coisa, vai contar o número de jogadores e vai somar 2 vezes para ver que número vai dar, certo? Logo abaixo nós temos a atividade número 3. Leia com atenção e complete cada frase seguinte, respondendo também à pergunta realizada. Então vamos lá. Primeira pergunta. Em um esporte em que cada um dos times tem 5 jogadores, se são 5 de um lado e 5 de outro, teremos quantos no jogo? Se você respondeu 10, você acertou. Agora, se cada time, cada equipe tiver 8 jogadores em 2 times e juntando, quanto vai dar? Então é só você fazer a continha.
8 jogadores de um lado, 8 jogadores de outro, 8 mais 8, 16. E, continuando, o que podemos concluir sobre o número dos jogadores dos dois times juntos? Então, está do outro lado aqui a resposta. Sempre será um número par, né? E o número par também é chamado de múltiplo de 2. Por quê? Porque multiplica por 2. E o múltiplo de 2 tem o final com esses números que nós estamos vendo agora. 0, 2, 4, 6 ou 8. O número que tiver o final assim, né? Ele é um número par. Ele terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Por exemplo, com o 0, o 10, com o 2 pode ser 12, 22, 32, 42, tá? Com 4 pode ser o próprio 4, que mais? 14, 24, 34, 44 e assim por diante. A mesma coisa com o 6 e com o 8. Você identificando isso, gravando isso, você vai entender e vai identificar os números pares, certo? Na página 24 diz assim, tem aí a menininha, né, da turminha Dom Bosco. Os números pares formam uma sequência que começa em 0 e aumenta de 2 em 2 unidades, que foi o que a gente viu na atividade anterior, certo? Aí a atividade número 1 diz assim, circule os elementos em grupos de 2. Então você vai pegar o seu lápis de escrever mesmo e vai cercar em grupos de 2. 2 estrelas, 2 flores, mais 2 flores, mais 2 flores, tá? Depois, 2 tênis, opa, vai sobrar um. Isso significa o quê? Que é o número ímpar. Quando sobra é ímpar. Depois você vai pegar o coraçãozinho de 2 em 2, vai dar certinho. Você vai pegar as meinhas, opa, sobrou 1. Isso quer dizer o quê? Que é o número ímpar. Depois as luvinhas e assim por diante. Então lá no quadro, tá, gente? Depois que você cercar, você vai parar o vídeo e vai fazer a atividade do quadro e nós já vamos conferir a resposta. Conferindo, vamos lá, nós temos a primeira coluna, é a coluna dos objetos. Tênis, luvas, meias, flores e estrelas. Segunda coluna, quantidade de pares que os objetos têm. Os tênis têm 1 par, as luvas 4, as meias 5, as flores 3 e a estrelinha só tem 1 par, né? Um grupinho de 2. Terceira coluna, quantidade de objeto nos pares. Então vamos ver, os tênis só tem 2, a luva 8, a meinha 10, a flor 6, a estrela 2 ou 2, né? No feminino. Agora vamos ver a quantidade de objetos. É só você somar a primeira coluna com a segunda. Tênis, 1 mais 2, 3. Luvas, tem 4, tem 8. E a quantidade de objetos, é só você ir lá contar. Quantas luvas tem? 8, muito bem. E da meinha, 5 pares. Quantidade de objetos, 10. E objetos total, quantidade total, quantas tem? 11, muito bem. Preste atenção em colocar, sabe o que, gente? Unidade na direção de unidade e dezena no seu lugar direitinho, tá? Quando o número tiver unidade e dezena. Flores, quantidade de pares, 3. Quantidade de objetos nos pares, total, 6. Quantidade total de objetos, também 6. 6 flores. E na estrelinha, quantidade de pares, 1 par. Quantidade
de objeto nos pares. Quantos objetos, quantas estrelas tem? 2. Quantidade total de estrelas? 2. Nossa, muito bem. Agora, pessoal, pausa o vídeo e vocês estão percebendo que nós estamos trabalhando o quê? Os números pares e os números ímpares. Lembrando, os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. Então, faça a página 25 e daqui a pouco nós vamos conferir as respostas. Atividade da página 25, atividade 5, letra A. Quais elementos não é possível organizar em pares sem sobra? Então, vocês viram lá? Então, o tênis, né? Os tênis, olha o circunflexo, tá? E as meias, pontinho final, começo de frase, letra maiúscula. Letra B. Os elementos citados no item anterior apresentavam quantas unidades em cada grupo? Quantos objetos? 3 tênis e 3 meias. Quem deu essa resposta pra gente foi a imagem da página 24, certo? Os números que representam elementos sem par são chamados de ímpares, como nós falamos agora há pouco na atividade. São aqueles que, quando agrupados, quando você vai juntar de 2 em 2, o que acontece? Sempre fica sobrando um elemento. Assim, os números ímpares, eles são de 0 a 9. Então, como assim? Não, na verdade, eles não são de 0 a 9, eles são do 1 ao 9. Por quê? Porque a sequência dos números ímpares é 1, 3, 5, 7, 9. Vamos falar com a tia? 1, 3, 5, 7, 9 são os números terminados com esses números, eles são ímpares. Ou os próprios números, não é? Então, você pode, com 1, você pode fazer 11, 21, 31, 41, né? Com o 3, você pode fazer 3, 13, 33 e assim por diante com os números ímpares, certo? Na atividade número 4, a professora de Cláudia fez esse quadro para a turma e pediu na letra A que nesse quadro vocês circulem os números pares e façam um X nos números ímpares. Então, vamos pegar o lápis de escrever e vamos cercar os números pares. Primeira linha, 4, 46, por quê? Terminou em 6. 98 é par, por quê? Terminou em 8. 110, porque terminou em 0. Na segunda linha, 52, porque terminou em 2. Terceira linha, 48, porque terminou em 8. Depois o número 8, porque o 8 é par. E o 12, porque terminou em 2 e 2 é par. E os ímpares, tias? Tia, então são esses da primeira linha, 17, 71, 119 na segunda, 193, 23, 67, 95. Terceira linha, 59, 27, 65, que você vai fazer um X bem grande em cima do número. Vamos fazer? Ficou assim o seu quadro? Se ficou, está correto. Então, você só precisa gravar a regrinha de que os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são pares. E terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. Pause o seu vídeo, responda agora a letra B e a letra C e nós já vamos conferir. Então, vamos conferir, ver se você acertou. Como você identificou os números ímpares? A gente já tinha conversado sobre isso, não é, gente? Claro que vocês acertaram. Então, a resposta é: os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. É assim que a gente identifica. E na letra B, como é que você identificou os números pares? Muito fácil. Como, gente? Muito bem.
os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok, na página 26 nós temos uma atividade que está pedindo para reunir com os colegas, mas nós vamos fazer, vocês vão fazer sozinhos, tá? Você vai ler, vai pensar, pode trocar ideia com o papai, pode trocar ideia com a mamãe, mas eu sei que você vai tirar de letra. Olha lá, gente, o carteiro quer fazer o quê? Entregar a correspondência de hoje. Primeiro ele quer fazer nas casas de números ímpar. Será que vai ser difícil para ele? Ajude a separar as cartas que ele deverá entregar primeiro. Pinte essas cartas. Então você vai pegar um lápis de cor que você gosta, não muito forte para não cobrir as letrinhas, tá? E você vai pausar o seu vídeo e você vai colorir os envelopes que têm números ímpares. Presta atenção nessa regrinha que a gente estudou agora para você não errar. Você ajudou o carteiro a organizar as suas cartas de acordo com as casas que tem os números ímpares? Então, a tia só colocou o número aqui, porque todas as cartas são da Rua dos Sabiás, certo? E aí, se você coloriu o envelope com o número 21, você acertou, porque todo número terminado em 1 é ímpar. Depois o 33, muito bem, vai colorir o envelope. Depois o 79, o 17, o 1, 65 e o 37. Por quê? Porque os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7, 9. A tia aqui cercou os números para destacar, mas não é para você cercar. Você vai colorir bem bonitinho, bem clarinho, sem botar força nos envelopes, no lápis, aliás, sem passar das linhas, aquele colorido bem bonito que você sabe fazer. Agora, gente, a letra B é uma resposta pessoal. A sua residência, quer dizer, a sua casa, é identificada por um número par ou é ímpar? Aí você vai ver, se na sua casa o número termina com 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Aí você vai escrever ímpar na letra B. Mas se a sua casa o número termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, aí você vai escrever par, com a letra maiúscula e o pontinho final, certo? A letra C nós não vamos fazer agora, tá? A letra C nós vamos fazer quando nós estivermos fazendo atividade no nosso caderninho, tá bem? Mas não precisa escrever nada, pode deixar que a tia vai lembrar. Agora, pessoal, na página 27 tem a atividade do raciocínio em ação, achou? Muito bem, é o quiz, responda rápido. Isso aí é muito fácil. Então, pause o seu vídeo, responda e daqui a pouco nós vamos conferir a resposta. Vamos ver se você acertou? Isso aqui é jogo rápido, rapidinho. Nosso amiguinho Nicolau, da turminha Dom Bosco, está aí para nos dar uma ajudinha. Número 1. Que número é maior? 269 ou 279? Se você colocou 279, você acertou. Número 2, qual desses números é par? 138 ou 225? Muito bem, 138. Número 3, qual é o antecessor do número 12? Opa, tenho que pensar. Antecessor é o que vem? Antes, quem é? Muito bem, o 11. Agora o número 4. Qual é o sucessor do número 1? Tenho que pensar. O que é sucessor? Quem vem depois. Se você colocou o 2, você acertou. 5. O número que número é menor? Menor, vale menos. 257 ou 375? Muito bem, você acertou. E número 6. Que número que falta na sequência? Olha, de 10 em 10. 127, 137. Quem é agora? Mais 10. 147. Muito bem. Número 7. Que número está entre? O que é entre? É no meio de 199 e 201.
200, muito bom! Pause mais uma vez o seu vídeo, leia e responda ao número 8 para nós conferirmos. O professor de Júlio levou 21 caixas de massa de modelar para o trabalho em equipe na sala de aula e quer distribuir 3 caixas para cada equipe. Contorne as caixas em grupos de 3 para descobrir quantas equipes o professor quer formar. Você cercou de 3 em 3? Muito bem. Quantos grupos deu de 3? Então, quer dizer o quê? Que o professor, quer formar 7 equipes. Muito bem, porque deu 7 grupos de quanto, gente? De 3. Muito bem. Virando a página, nós temos uma outra atividade também de fazer dupla, tá? Você vai juntar, como a atividade está pedindo, pausa o vídeo, leia a sua atividade e já já vamos conferir. Então, na atividade número 9, tá? Deixa eu te até colocar aqui. Então, agora é na página 28, exercício 9. Ainda em relação ao que foi comentado na atividade anterior, para esse trabalho, o professor também levou cola, levou 15 tubos de cola. E aí, cada equipe deve receber 2 tubos, então contorne-os. Então, a tia fez umas bolinhas representando os tubos de cola. O que aconteceu? Chegou no final, deu grupos de 2, mas sobrou o que, gente? Um tubo de cola. Por quê? Porque esse número é um número ímpar, então não ia dar no final todo mundo com o grupo de 2, certo? Então vocês cercaram, contornaram os tubos de cola de 2 em 2, ficou assim como da tia? A pergunta é: há tubo suficiente para todas as equipes? Sim, não é? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos receberam, a cola. E o que aconteceu? Então, a pergunta é: como ficou a distribuição? Olha lá. Então, sim, todos ficaram com o tubo de cola. Por quê, gente? E ainda sobra um, porque todos ficaram com o tubo de cola para fazer o trabalho e ainda sobrou um, porque existia o número ímpar de tubos de cola, certo? Agora vamos ver a atividade número 10. Observe esta reta numérica, complete-a com os números que faltam. Vamos lá? Pausou o vídeo, responda a sua atividade e já vamos conferir. Então vamos lá. Observe a reta numérica. Vamos completar os números que faltam? Então faltaram quais? O 35, o 39, 43, 44, 46, 49. Essa sequência é a sequência de 1 em 1, certo? Muito bem. Agora o número 11. Ajude Isabel a organizar seu quarto. Olha o quarto de Isabel, gente. Nossa, não é nada parecido com o de vocês, né? Porque eu sei que vocês têm um quarto bem arrumadinho, bem lindo, né? E não desse jeito. Bem, reúna os objetos em pares e conte as unidades que sobraram de cada um. Feito isso, responda ao que se pede. Então, você vai, fazer o quê? Vai reunir os objetos. Você pode cercar os que fazem par, tá? Pega o seu lápis de escrever mesmo e faça os pares. Contorne. Então, letra A. Cite os objetos que possam ser organizados em pares. Então, vocês vão ver aí, a tia fez uma sugestão, você pode começar por qual você quiser. Tem as sandálias, tem sapatos, tem chinelos, tem livros e tem meias. Mas tem alguns que sobram, certo? A letra B. Cite os objetos que não possam ser organizados em pares. Por quê, gente? Porque estão sobrando, Ou tem um só deles, que são quais? O cachecol, o livro amarelo que está em cima da cama, tá? O que mais? O livro, O livro verde. E um pé de quê, gente? Um pé de patins, certo? E por quê? Porque ele só tem
um de cada, certo? E se ele só tem um de cada, ele não vai poder se juntar com outro para fazer o par, certo? Agora vamos na hora de organizar. A hora de organizar, na verdade, o caderno amarelo pode fazer par com o caderno verde. E aquele livro que está, o livro amarelo com o livro verde, e o livro que está em cima da cômoda é o livro que não pode fazer o par. Então vamos arrumar aqui? Então ficou o cachecol, o livro na cômoda, que é aquele que tá lá sozinho, porque o amarelo pode fazer par com o verde, tá, gente? Que também é livro, né? E um pé de patins, certo? Muito bom. Agora sim, nós vamos para a hora de organizar. Vamos dar uma paradinha, uma pausa no vídeo, vamos ler, vamos responder e conferir. Essa atividade está muito boa desse livro, não é não, gente? Está maravilhosa. Complete o quadro para organizar o que você aprendeu neste capítulo. No primeiro quadro, a tia não fez ali, por quê? Porque é uma resposta pessoal, tá? Diz assim, sequências numéricas. Dê um exemplo de uma sequência numérica que você aprendeu. Então, você vai colocar a sequência que você quiser, começando com qualquer número. Aí você pode fazer a sequência de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, como você quiser, tá? É o que você aprendeu. Agora, vamos para a segunda coluna. Antecessor e sucessor. Antecessor é o que vem antes, muito bem. E sucessor é o que vem? Muito bem, depois. Agora, terceira coluna, para o ímpar. Os números pares terminam em? Olha isso, que beleza, nós já memorizamos, não é? 0, 2, 4, 6, 8. E os números ímpares terminam como? Com 1, 3, 5, 7 ou 9. O número 2 e o número 3 também é uma resposta pessoal. Então vamos lá? Escreva uma sequência numérica, quer dizer, uma sequência de números, né? E feita por 6 números, começando do número 225. Então você vai botar o 225, aí você vai fazer tracinho e vai fazer mais 5 para formar 6, tá? E aí, você vai responder no número 3. Qual foi o padrão que você criou na atividade anterior? Você fez de quê? De 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3? Qual foi a sequência que você usou? Agora, vamos virar na página número 30. Pause o seu vídeo, responda e já vamos conferir, porque a atividade tá, ó, molezinha, maravilhosa. Na página 31, complete essas sequências de números na nossa atividade de um passo a mais. A letra A, vocês perceberam quando vocês fizeram? É uma sequência de quanto, gente? Ó, 41, 42, 43. Muito bem, se você pensou na sequência de 1 em 1, você acertou. Então, completa com 42, 43, 46, 48, 50. E a letra B? 105, 115, 125, de quanto em quanto? Pensou? Fez? Ah, muito bem. Então, uma sequência de 10 em 10. Então, ficou como? Completando 115, 135, 145, 155, 175, 185. Ai, tia, mas eu não domino esse negócio de 10 em 10. Aí você pega o seu material dourado, pega os cubinhos e vai fazendo de 10 em 10 e você vai contando que você vai chegar lá, tá bom? Letra C, de quanto em quanto? 11, 13, quanto foi? Muito bem, de 2 em 2, mas começando de números ímpares. Como é que ficou? Os números que você completou, 15, 17, 19, 25, 27, 29, certo? E a letra D,
60, 70, qual é a sequência? Muito bem, de 10 em 10. E como ficou o quadrinho que você completou? Os quadrinhos que você completou? 60, 70, 100, 120, 130, 140. Ótimo! Número 2. Na festa de aniversário de Eva, havia uma bandeja com beijinhos, né? Aquele docinho saboroso que tem nas festinhas, e brigadeiros, que é mostrada na ilustração seguinte. Olha isso, gente. Pause o vídeo e responda as perguntas de acordo com a bandejinha. Atividade número 2, você conferiu a letra A? Quantos beijinhos havia nessa bandeja? E quantos brigadeiros? Então como ficou a sua resposta? Havia 8 beijinhos e 7 brigadeiros. Ponto final. Começa a frase com letra maiúscula. Letra B. Os brigadeiros estavam em quantidade par ou ímpar? E agora, gente, brigadeiros são 7. 7 é par ou 7 é ímpar? Se você escreveu ímpar, você acertou. Número 3. Descubra o número natural. Letra A. Atenção! Sou o sucessor de 15, quer dizer, eu venho depois do 15, quem sou eu? 16. Letra B. Sou o antecessor de 19, quem sou eu? Quem vem antes? 18. Letra C. Sou maior que 18 e menor do que 20, quem sou eu? 19, muito bem. Letra D. Estou entre, quer dizer, estou no meio de 16 e 18. Quem sou eu? 17. Letra E. Sou menor do que 15 e tenho 2 algarismos iguais. Quem sou eu, gente? Quem é que vem antes do 15 que tem 2 algarismos iguais? Se você falou e pensou e escreveu o 11, você acertou. Agora, vire a sua página, leia a atividade número 4, tá? Na página 32, responda e já vamos conferir a resposta. Estão gostando? A aula hoje está maravilhosa, hein? Então, vamos lá. Observe esta imagem de pessoas vestidas para o carnaval, mas é em Portugal, porque vocês estão vendo que a roupa é bem diferente. E na imagem tem instrumentos musicais, vocês estão percebendo? Muito bem. Então, olha só, reúna-se com alguém da sua casa para que você possa resolver essa atividade, tá bom? Letra A. O carnaval é uma festa, o carnaval é uma data festiva tanto no Brasil quanto em Portugal. O que as pessoas retratadas estão fazendo? O que eles estão fazendo, gente? Um desfile, né? Por que elas estão vestidas dessa maneira? Porque elas estão no carnaval onde? Em Portugal. Quem deu essa resposta pra gente? A própria atividade, não é? Letra B. Quantos violoncelos, aquele instrumento grande, é possível identificar na imagem? Contem. Se você colocou 5 violoncelos, você acertou. Eles estão pendurados nas árvores. Muito bem. Letra C. A quantidade de violoncelos na imagem é par ou é ímpar? Aí você vai pensar, 5 é par ou é ímpar? Então você vai pensar naquela regrinha que a tia disse agora há pouco para vocês. O número terminando em 1, 3, 5, 7, 9 é ímpar. Então, se tem 5 violoncelos, esse número é ímpar. Muito bom. Agora, pause mais uma vez o seu vídeo, leia e responda a página 33 e vamos conferir. Então, para ir além, quantos números pares entre unidades, dezenas e centenas podemos escrever com os algarismos 2, 1 e 4, sem repetir?
Então, se você encontrou esses números, você acertou. Olha, 2, 4, 12, 24, 42, 124, 142, 214, 412, certo? E agora, na atividade número 6, circule em cada par representado nas duas colunas da direita a dezena mais próxima do número apresentado na coluna da esquerda. Pause o vídeo, responda e já vamos conferir. Você conseguiu fazer? Ótimo! Então vamos lá, nós vamos cercar o número que está mais perto do número que está à esquerda. Então, o 23, quem está mais próximo? É o 20 ou é o 30? Muito bem, é o 20. 37, quem está mais perto? O 40, cercou? Ok. Do 44, é o 40 ou é o 50? 40. Do 31, é o 30 ou é o 40? Se você cercou o 30, você acertou. Do 18, é o 10 ou é o 20? Muito bem, é o 20. Do 26, é o 20 ou o 30? O 30. Do 12, é o 10 ou é o 20? O 10, muito bem. Do 48, 40 ou 50? Muito bem, o 50. E para finalizar, o 27, quem fica mais próximo, mais perto? É o 20 ou é o 30? Muito bem, se você marcou 30, acertou, parabéns! E até a próxima aula, viu que aula maravilhosa? Viu? Brincamos, desenhamos, contamos, aprendemos muitas coisas, ok? Beijo no coração e até a próxima aulinha de matemática.